bem-vinda à aula 6. Traremos aqui aspectos sobre o subestabelecimento. Eu sou Poliana Ribeiro e temos aí um palavrão para uns e um conceito ainda desconhecido para muitos, não é verdade? Bom, subestabelecer é o ato ou instrumento através do qual o procurador transfere os poderes recebidos ou outorgados, para outra pessoa, um terceiro, no todo ou em parte, que irá substituí-lo nos atos em nome do outorgante originário, podendo assim o subestabelecimento ser com ou reserva de poderes. Antes disso, é importante ressaltar que ao lavrar uma procuração, o subestabelecimento pode mudar tudo. O outorgante autorizando ou não o procurador a subestabelecer. E nesse caso, as possibilidades, a depender do objeto, são infinitas e, inclusive, pode-se perder o controle quanto aos poderes transmitidos. Veja quantas implicações temos quando se outorga poderes para a venda de um imóvel, por exemplo, sem prazo de validade, com subestabelecimento e sem reserva de poderes. Cada procurador pode subestabelecer e o subestabelecente poderá subestabelecer e assim sucessivamente. E o imóvel continua na propriedade do outorgante originário, tendo que cumprir com as obrigações que lhe cabem. Imagine você os desdobramentos que um ato impensado pode ocasionar envolvendo situações de desconforto e danos a terceiros. No subestabelecimento com reserva de poderes, o procurador transfere parte dos poderes recebidos, deixando reservado para si outra parte. E no subestabelecimento sem reserva de poderes, o procurador transfere a totalidade dos poderes ao novo procurador. Então, o subestabelecimento poderá ser total, em que o procurador subestabelece todos os poderes que recebeu, pode ser parcial, situação em que um procurador subestabelece parte dos poderes que recebeu, pode ser com reserva de poderes, em que o procurador subestabelece parte dos poderes que recebeu, reservando-os também para si, e sem reserva de poderes, situação em que o procurador subestabelece os poderes que recebeu sem reservá-los para si, ou seja, ele desvincula-se totalmente do mandante, totalmente do objeto do instrumento procuratório. Importante, olha só, o Código Civil de 2002 traz uma inovação, que é impossível uma procuração pública ser subestabelecida através de uma procuração particular, olha só. Agora, tem-se que verificar as situações em que é exigível a procuração pública, ok? Em que é obrigatória a procuração pública. Nesse sentido, dispõe o artigo 655 do Código Civil. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. A forma do mandato é livre. Assim, ao lavrar um subestabelecimento, deve-se exigir a apresentação da procuração original ou a certidão da mesma, que possui valor de original. E isso será necessário caso não tenha sido lavrada no tabelionato de notas em que será lavrado o subestabelecimento, certo? Caso a procuração tenha sido lavrada na serventia do subestabelecimento, dever-se-á proceder-se com a devida anotação. Caso contrário, a serventia encaminhará a devida comunicação acerca do subestabelecimento ao cartório que lavrou a procuração originária. E claro, em qualquer hipótese, quanto ao subestabelecimento, dever-se-á comunicar o mandante, o outorgante, sob pena do subestabelecente ser responsabilizado civilmente, conforme determina o artigo 667. Diz o seguinte: o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer sem autorização poderes que deveria exercer pessoalmente. O parágrafo 1º diz o seguinte: se
Não obstante a procuração do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Ainda no parágrafo 2º, diz o seguinte: havendo poderes para subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha destes ou na instrução dadas a ele. E no parágrafo 3º diz o seguinte: se a proibição de subestabelecer constar na procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá a data do ato. E ainda no 4º diz o seguinte: sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Assim, diante de todo o exposto, olha só, vejam quanto o subestabelecimento é relevante e responsável por tantas implicações. Fique atento, fique atenta. Então, nosso próximo encontro será na aula 7ª. Abordaremos mais um assunto importantíssimo, a procuração em causa própria. Sabemos que é um assunto que gera muitas dúvidas e confusões, até mesmo entre os cartorários e colegas advogados. Então, eu te vejo lá. Não se atrase, hein? Até logo!